Senhor, para a amada igreja. Convido vocês para agora a gente entrar em oração. O Senhor me deu essa vontade, acabou de tocar no meu coração em um devocional que eu estava fazendo, para levar essa palavra para todos os irmãos. Então, estou um pouco nervosa, é minha primeira vez. Espero realmente que essa palavra possa chegar ao coração de vocês, chegar, aonde Deus quer que chegue, Esse é o meu intuito aqui. Na verdade, não é nada meu, é tudo dele, por ele e para ele, Então, convido vocês a estar orando nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, que seja feita mais uma vez a Tua vontade, Senhor, da forma como o Senhor quer, Senhor, da forma como o Senhor direcionar. Pai amado, eu peço, Senhor, e ao mesmo tempo agradeço, Senhor, por estar me usando como instrumento em Suas mãos, que o Senhor me tome por inteiro, que não haja nada meu, não quero nada da Maitê, Pai, mas somente de Ti. Eu tô aqui para Te servir, Pai. Que o Senhor possa estar chegando a cada um dos meus irmãos, Senhor, e tá blindando a porta deles contra esse vírus. E ao mesmo tempo, Senhor, abre ouvidos espirituais deles, Senhor. Abre o coração, abre as suas mentes, Pai. Muitos estão confusos, muitos sentem medo, muitos andam ansiosos, muitos estão bem para a honra e glória do Teu nome. Mas que o Senhor possa fazer o novo, que o Senhor possa fazer o Teu agir, o Teu querer, e que agora, Pai, a Tua mão sobre a minha mente, Pai, e que o Senhor me use da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, eu estava aqui orando e lendo a Bíblia, que agora eu me coloquei assim para ler mais, nesse momento da quarentena. E aí o que eu tava lendo Mateus e eu fui ler o capítulo 7, O hábito de não julgar os outros. Eu vou ler de Mateus 7, no versículo 1 ao versículo 6. Eu tenho quase certeza que muitos de vocês conhecem, Eu conheci como é que eu posso dizer, partes dele, Não detalhadamente, e não estava vendo dessa forma que Deus colocou agora no meu coração, tá bom? Então vamos ler. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Irmãos, como isso é forte. Como isso é forte, irmãos, porque a gente fala da palavra julgar, a gente pensa nela de uma forma muito corriqueira, na verdade. A gente pensa nela da forma como a gente vai pensar assim, ela é isso, ele é aquilo. E na verdade, esse julgar vai muito além. Vai no mau hábito que nós temos impregnados em nós diariamente. Vai naquela de encontro ao ver teu filho sentado ali e você pensar mal do seu filho, que a verdade é essa, quando ele não faz algo que você pediu na hora ou alguma coisa. Então Deus me mostra nesse julgar o quanto nós temos que nos modificar, o quanto nós temos que alinhar o nosso pensamento com o pensamento do Senhor. E olha como isso é difícil, irmãos. Tem noção? Vamos parar para pensar agora, alinhar nossos pensamentos ao pensamento do Senhor. Olha o quanto nós temos que crescer espiritualmente. Não estou falando que seremos iguais a Deus, não. Alinhar os pensamentos, pensar e agir conforme Deus pensa, conforme Deus agiria, conforme Jesus Cristo teria essa atitude. É isso que Ele verdadeiramente quer de nós. É quando vem a prova na nossa frente e a gente olha e fala assim, eita, a solução daí não tá legal. Essa solução aí eu não vejo, então essa solução aí é uma coisa que eu acho que Jesus não vai aprovar, mas eu vou fazer e vou pedir perdão. Ou então eu tenho uma atitude em meio à raiva, em meio à angústia, em meio à ansiedade ou qualquer coisa do tipo, e depois eu me arrependo.
Deus se compadece, Deus perdoa, mas Deus quer que a gente não tenha essa atitude novamente. E a gente cai diante dessa atitude novamente, sim. E a gente cai porque a gente julga, porque a gente leva na consideração os nossos maus hábitos, aqueles pensamentos que estão enraizados, que veio assim durante gerações e gerações, sabe? E que nos é não ensinado diretamente, mas sim é ensinado indiretamente. É quando a gente acha que uma pessoa, a gente supõe que a pessoa pensou isso ou pensou aquilo, a gente está julgando. Quando a gente vê a pessoa com um tipo de roupa e a gente sabe, isso é característico, a gente está julgando. Quando a gente fala que um viciado isso ou um viciado aquilo, quando um irmão da igreja faz isso ou faz aquilo porque ele é uma pessoa difícil, a partir do momento que a gente fala que aquela pessoa é difícil, que é difícil lidar com aquela pessoa, ou qualquer outro tipo de coisa, ou que aquela pessoa é carente demais, ou que aquela pessoa é fria demais, ou que aquela pessoa, seja o que for que a gente pense, e a gente começa a ter algum tipo de atitude perante a isso, a gente julgou, irmãos. A gente está julgando. E isso tem que ser encerrado. Isso tem que ser parado. Isso não pode haver mais. A gente não tem mais tempo para isso. E isso é difícil, sim, irmãos. Isso é muito difícil. Mas a gente tem um Pai que nele tudo a gente pode. Então, se a gente lançar isso para Ele, se a gente chegar para Deus e falar assim, Senhor, ouvi a palavra que o Senhor pediu, ouvi e eu vejo que eu julgo muito, que eu realmente vivo em julgamento. Irmãos, se fosse fácil, Ele não tinha deixado essa palavra para a gente. Se fosse fácil, Jesus não tinha dado essa palavra no sermão. Se fosse fácil, não seria parte da vida cristã. Então vamos chegar até Deus. Vamos falar para Ele assim, Pai, me ajude a não julgar. Me ajude, Pai, assim, a caminhar conforme o Senhor realmente quer. Me ajude a sentar do lado do irmão da igreja que eu tenho menos afinidade, Pai. Me ajude a orar por ele. A cada dia eu percebo mais, o Senhor fala agora comigo que a cada dia a gente tem que procurar morrer para viver. A gente tem que morrer, a Maitê tem que morrer e haver mais de Deus. Não é a Maitê corpo físico, não, é a Maitê das crenças habituais passadas do mundo. Isso tem que morrer, isso tem que modificar, isso tem que haver um novo, e é um novo de Deus. E é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele pede para nós, que a gente possa abrir as portas, que a gente possa realmente deixar Ele entrar. Não entrar no sentido de conversão, mas entrar no sentido de fazer o novo dele. Se não morrer o egoísmo da Maitê, se não morrer a inveja da Maitê, se não morrer o julgamento da Maitê, não cabe Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão conseguindo alcançar? Que o Senhor possa estar levando o entendimento, a graça para cada um de vocês. E eu ia fazer esse vídeo, né, para amanhã. Eu ia fazer amanhã porque agora não é para mim, para Maitê, não era a hora, né? Não era o momento. E aí o que acontece? Eu vi que é um momento porque é um momento que Deus quer e não que a Maitê quer. E nisso eu tava anotando algumas coisas e uma das coisas que veio anotar era para falar assim, tipo, se a gente fechar os olhos agora e pensar nas pessoas que a gente gosta, que a gente convive, né? Então vamos fechar os olhos. Vamos pensar nas pessoas que a gente convive, vamos pensar nas pessoas que a gente conhece e pensar o que a gente acha sobre elas, o que a gente pensa sobre elas. E aí a gente pensa, escolhe uma pessoa e pensa sobre ela. E agora, usa esse mesmo critério para avaliar você. Você vai realmente avaliar, usar o mesmo critério
Ou você vai botar panos quentes nos seus defeitos? Ou você vai agir diferente? Ou você vai chegar e falar assim, não, mas fulano é meio assim, mas eu sou meio assim, mas é por causa disso. Não, irmãos, não é por causa disso ou daquilo. Você é assim sim, sabe? Outro dia eu conversei com alguém e diante de um culto que falava sobre inveja, eu vi que eu era invejosa. E eu não admiti isso pra mim. Mas enquanto você não admitir para você o que você precisa mudar, enquanto você não usar essa medida aí que você tá usando, esse critério que você tá usando com os outros, com você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai rodar e parar no mesmo lugar. Porque se não houver a mudança, se não houver a morte dessas coisas mesquinhas para florescer o novo de Deus, não tem sentido. Não tem o porquê. E aí eu botei assim que Deus nos chama para quebrar esses critérios que temos e ler a palavra, ter conhecimento dos pensamentos dele e que cabe a nós somente agir como ele espera de nós. Somente. Se o outro age ou não, se ele faz algo errado ou não, cabe a Deus saber e cabe a Deus julgar. A nós cabe amar, estender as mãos e dar o outro lado da face. Gente, dar o outro lado da face, quem consegue? Ou quem consegue só quando lhe é conveniente? Quem consegue quando vai ganhar com isso, gente? E aí? Acho que a gente tem muito para nascer. Muito para nascer. Ou seja, a gente tem muito para morrer. Quando um filho não faz aquilo que a gente espera, isso nos causa frustração. E a partir do momento que a gente é frustrado, e a partir do momento que o filho não faz aquilo que a gente espera, é sinal que a gente julgou o que seria melhor para ele. A partir do momento que a gente se frustra, é porque a gente julgou que aquele comportamento é errado. A gente julgou que aquela atitude poderia ser diferente. Então, vocês conseguem perceber o quanto está enraizado, o quanto é problemático essa coisa do julgar? Irmãos, na oração está escrito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Gente, o Pai quer o reino dele pra gente. Essa foi a oração que ele deixou, né? E todos nós conhecemos a oração. E todos nós praticamos a oração. E nela tá dizendo, pra gente que a gente vai ser julgado conforme aquilo que a gente julgar, né? Que a gente vai perdoar os nossos deveres, a gente vai ser perdoado de acordo com aquilo que a gente perdoar, da forma como a gente perdoar os nossos devedores. E vocês estão dispostos a perdoar? Porque pra gente perdoar, a gente tem que parar de julgar. Pra gente perdoar, a gente tem que mostrar. Peço perdão a vocês, mas é porque o Espírito Santo tá aqui e o calor vem junto. Então, quando vem, gente, assim, o pensamento do perdão, ele tá alinhado com o julgamento. Quando a gente tira as amarras do julgamento, a gente solta, assim, ó, aquele fio, sabe? Aquele nó. E aí o perdão entra pra gente e pro outro. Vamos continuar aqui. E aí o Senhor pergunta, Jesus fala, né, assim, por que você vê o cisco, em Mateus 3 agora, tá, gente? 7, versículo 3.
Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém, irmãos? Amém por isso, porque Deus mostra o quanto a gente cura para curar. A gente é curado, né? Desculpa, a gente é curado para curar. O quanto a gente tem defeito, né? E o quanto a gente pode querer mudar esses defeitos e ajudar o outro a mudar. Mas o tempo inteiro Deus mostra o quanto a gente tem que fazer com a gente antes de fazer com o outro. Porque então, isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar e me analisar. Ao invés de estar pensando o que o outro está vestindo, como o outro está falando, se o outro grita aleluia, se a outra grita glória a Deus, ou se não faz, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que deixar o Espírito Santo agir em mim. Porque do outro, Deus está cuidando. E para quando doer no outro, ou você vê algo que você realmente, que Deus mandar você ir lá e ajudar o outro, você ter capacidade para isso. Tá certo no que você vai fazer. Como é que um ladrão vai chegar pro outro e falar assim, pô, cara, não rouba não. Com que propriedade? Como que você vai tirar o cisco do olho do seu irmão com uma trave no seu? Você vai enxergar bem? Ou você vai enxergar só aquilo que está conseguindo ali, ó? Aquele pouquinho. Será que o cisco vai sair todo? E aí? Claro que não. Você não vai estar enxergando direito? Como é que você vai fazer? Será que não vai doer na hora de tirar o cisco do irmão porque você tá mexendo de várias formas por não enxergar direito e fingindo pro irmão que tá enxergando? E aí, irmãos? A gente tem muita coisa para pensar. É muita coisa para ser modificada. Então, o hábito de julgar, ele é constante. Ele não é corriqueiro. A gente faz isso o tempo todo nas nossas vidas. Glória a Deus por quem está liberto disso. Se tem uma pessoa que esteja liberta do julgamento, por favor, me procura, porque eu preciso de ensinamento. Você já tirou a trave do seu olho, então vem tirar a trave do meu, porque não é nem um cisco. E vamos continuar para a gente finalizar, né? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Eu vou ler de novo, irmãos, que isso é tão forte. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Irmãos, isso quer dizer sabedoria. A partir do momento que a gente fala de julgar, inclui julgar aquele que está apto a ouvir seus segredos e aquele que não está apto. E você é uma pessoa boa em julgar? Se você pensou, se a palavra que eu estou levando entrou no seu coração, você não deve ser muito bom. Porque eu acho que todos nós temos que modificar em relação a julgar. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma pessoa que não chegou nunca até a mim e falou assim, aquela janela ali deveria estar aberta, né? Ao invés de estar fechada.
Não conheço. Então, acho que em alguma área a gente tem que ainda deixar de julgar. Em alguma área a gente tem que ver os nossos critérios avaliativos e despedaçá-los.